que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe. Amém. Bem, toda quinta-feira, né, nós temos nessa série de mensagens que se chama Viva para Servir. Primeiro que pregou foi o pastor Cândido, que era Viva para Servir com Excelência. Depois veio o pastor Gabriel falando de viver para servir com coragem. Aí o pastor Michel veio e falou de viver para servir na angústia, né? Hoje eu vou falar sobre viver para servir na escassez. Amém? Vou usar um texto que, na verdade, a parte do texto que eu mais... Talvez seja o texto que eu mais gosto da Bíblia, que é o texto de Filipenses, né? E eu ali, quando eu estava sentado ali orando, eu pedi muito a Deus para Ele me usar. Eu falei, Senhor, o Senhor usou uma mula, então o Senhor hoje pode me usar. E eu peço a Deus que Ele possa me usar hoje, assim, não com nenhum mérito meu, mas que a gente possa compreender aqui, porque eu também, o que eu vou falar aqui hoje serve muito para mim, talvez mais para mim do que para vocês, né? E é algo que é muito edificante para nós, porque quando a gente fala de escassez, a gente fala obrigatoriamente de humildade. E não tem texto melhor para falar sobre humildade do que o texto de Filipenses, né? E é interessante, porque aí eu vou fazer um breve, né, contexto histórico para que a gente compreenda, porque Filipenses é interessante, porque por que Paulo fala tanto de humildade em Filipenses, né? E é legal de se compreender, porque Filipos, ela era uma cidade que, na verdade, antes, acho que o nome dela era Crenídes. Ela era uma cidade que tinha muito ouro, uma cidade muito rica. E quando teve uma guerra, no ano 42 a.C., os guerreiros lá do imperador Augusto, né, Augusto César, eles saíram vitoriosos em homenagem àquela vitória. Já se chamava Filipos, tá? Mas em homenagem àquela vitória, eles transformaram Filipos numa colônia romana. E o que é você chegar numa cidade e transformá-la numa colônia romana naquele período? É o seguinte, aquela cidade passou a ter vários... como que eu vou falar? Ela passou a ter um prestígio muito maior e passou a usufruir de várias benesses, de várias coisas que só Roma tinha. Na verdade, Filipos é considerado uma pequena Roma. Por quê? Porque, primeiro, aquele povo que morava lá, com isso, herdou a cidadania romana. Quem morava lá passou a ser romano. O que significava isso naquele período? Uma coisa importantíssima, eles não pagavam impostos. Então, era uma cidade com muita riqueza por causa do ouro e também porque eles acumulavam riquezas porque eles não precisavam pagar impostos. Eles tinham também alguns outros privilégios, né, romanos em relação assim como, não sei se vocês se lembram, né, quando foram prender Paulo e Paulo falou que era cidadão romano, porque você não podia prender um cidadão romano, a não ser que viesse uma ordem diretamente de César. Então, Filipos, ela teve esse privilégio. Ele se transformou nessa colônia romana, era rica em ouro, aquele povo era abastado, e por isso também quem é muito abastado, quem é muito rico, é natural que aconteça uma coisa, se torne um pouco orgulhoso, né? Se torne, fique cheio de prestígio, né? E se sente o quê? Superiores. Então o povo de Filipos, os filipenses, eles se sentiam
superiores às pessoas. E aí você já começa a compreender, porque Paulo fala muito de humildade nesse texto. Mas quem era Paulo? Porque é interessante também isso, né? Porque nesse contexto de Filipos é muito interessante que Deus já tinha preparado todas as coisas. Porque olha quem vai pregar para eles. Não é um missionário qualquer. Não é um homem simples e pobre que decide ser missionário e vai lá pregar aos filipenses. Não. Eles mandam justamente um homem que era rico, porque Paulo ele tinha condições, um homem que era culto, né? Um homem que ele era muita coisa. O texto ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Filipenses 3, 4, 8. Tá? Eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo era isso tudo. Mas a continuação do texto vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, olha só, você imagina, Paulo vai para esses homens abastados, orgulhosos, para pregar uma humildade, um desprendimento das riquezas, para pregar totalmente uma coisa totalmente contracultural para eles. Até porque eu deixei de falar uma coisa. Filipos, ele tem até uma certa semelhança. Acredito que muitos aqui conheçam o bairro da Tijuca, né? Quem conhece aí o bairro da Tijuca? A Tijuca ela tem uma característica, pelo menos sempre teve, sempre foi um bairro onde militares moravam, né? E inclusive era um bairro que esses homens eles tinham orgulho do bairro da Tijuca. Hoje, infelizmente, tem uma criminalidade ali muito grande, mas sempre foi um bairro nobre na zona norte da cidade. Filipos era um pouco parecido com isso, porque os homens que foram morar lá, as famílias que foram morar lá, eram justamente soldados romanos, veteranos, aposentados, que foram morar lá e eles eram esses que eram apaixonados por Roma, fiéis a Júlio César. Então, tem muita barreira aí para Paulo quebrar, muita coisa para Paulo quebrar. Né? Mas Jesus coloca justamente ele, é perfeito. E Paulo tem 3 encontros importantes em Filipos. O primeiro encontro importante que Paulo vai ter lá em Filipos é o encontro com Lídia. Aí vocês vão ver assim, ele tem 3, Lídia, a mulher possessa e o carcereiro. Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Aí a gente fala assim, vendia púrpura, tá. Não era qualquer um que vendia púrpura. Púrpura era uma iguaria retirada de moluscos das profundezas do mar. Era algo muito caro. E ela era grega, ela era asiática, ela era de Tiatira, onde vocês conhecem muito pela igreja de Tiatira. Então, o que significava Lídia? Eu estar falando de Lídia com essa púrpura, com essa coisa toda. É porque Lídia, ela era tipo assim, dona de uma grife muito cara de roupa. Tudo que ela fazia, usava púrpura, eram roupas que ela usava para senadores usarem, milionários, ricos usarem. Né? Então, olha só, aí a segunda pessoa é a mulher possessa, aquela mulher que era adivinhadora, que Paulo foi e tirou o demônio dentro dela, e aqueles homens que eram os donos dela ficaram com raiva dele, porque tinha acabado ali o ganho que eles tinham com ela, né? Então, e essa mulher, ela também não era de Filipos, ela era grega, era pobre, era escrava. E a terceira pessoa é o carcereiro, que era romano. Então, você começa a ver uma coisa bem bacana aí,
que você vai ver que o evangelho realmente sempre foi para todas as classes, sempre foi para todas as pessoas, para todas as raças. Não tem essa de um evangelho só para um povo só. Já era o desejo do Senhor de salvar essas pessoas. Então, pessoas das mais diferentes classes sociais eram salvas. O texto de Filipenses, ele é um dos textos que mais enfatizam, então, a humildade, né? Essas pessoas aqui, que eu acabei de falar, o Senhor, ele mudou a vida delas. Mas vamos lá ao texto para a gente falar melhor sobre o tema. O texto é Filipenses 4, a partir do verso 10 até o verso 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse último verso é o verso que, com certeza, todo mundo conhece, né? Então, mas o texto, ele fala, né? Ele fala aqui uma coisa interessante. Ele fala assim: aprendi o segredo de viver contente. E o que é contente? Normalmente, e se você for olhar nos dicionários, você vai ver lá que contente tem um significado de feliz, de alegre, mas não é isso. Porque essa palavra aqui, no original, ela está falando o que realmente é contente. Contente é de contentamento. Quando a gente fala assim, tem uma pessoa que está muito contente, não é que ela esteja muito alegre, não deveria ser que ela esteja muito alegre. É uma pessoa que se contenta com o que tem, se contenta com o que é, se contenta talvez com o que faz. Então, Paulo está falando ali que ele aprendeu o segredo de viver contente. Então, o significado no grego significa, olha só, contente, suficiente para si mesmo, forte bastante ou que produz o suficiente para não necessitar de auxílio ou apoio. Mas também tem um outro significado que é bem interessante, que é independente de circunstâncias externas. Olha aí. Então, Paulo está falando a um povo difícil de pregar, assim como eu falei aqui, um povo que tinha muitas riquezas, acostumado às riquezas. Irmãos, eu tinha um amigo no seminário, acho que eu já falei isso aqui, que ele uma vez falou para mim que ele estava fazendo o possível para ser missionário na Suíça. E eu assim, eu também, faz muitos anos isso, e eu até pensei, né, na nossa mente pecaminosa, falei assim, aí é mole, ser missionário na Suíça, né? Mas, vocês sabem aquela coisa, vocês não têm ideia do que é, talvez, pregar numa festa e pregar num sepultamento, né? Eu não gosto de dar palavra em festa. Quando a gente vai dar palavra em festa é um problema, ninguém te ouve, está todo mundo comendo, bebendo, não estão nem te olhando. Se eu jogar o microfone para o lado e sair, ninguém nota. É uma realidade, está todo mundo preocupado nisso, em comer e beber. Mas Salomão vai dizer que é melhor, por isso, estar na casa do luto. Porque realmente, quando você está num sepultamento, e às vezes tem sepultamento assim, de crente que eles colocam os 7 para falar, mas todo mundo ouve todo mundo. Todo mundo fica assim, a gente está falando, você está vendo as pessoas te olhando, você fica até sem graça, porque está todo mundo assim, querendo ouvir o que você está falando, né? Mas ser missionário na Suíça é um pouquinho, é até pior um pouquinho, claro, do que você pregar numa festa. Porque realmente eles não te dão atenção, eles nem abrem a porta para você falar. Eles não querem te ouvir.
Apesar de ser um dos lugares que foi berço do protestantismo, né? A minha Bíblia, inclusive, é uma Bíblia de Genebra, que eu gosto muito, mas é um lugar tremendamente frio, onde as pessoas, agora parece que a Suécia superou, mas aonde as pessoas tinham tudo, tinham tanta coisa, que elas perderam a objetividade da vida. Aonde é o maior índice de suicídio no mundo. Porque você já nasce rico, você já nasce tendo tudo, você não almeja mais nada. E essa pessoa, você vai falar o quê? Jesus te ama, para quê? Ela vai falar, o que tem Jesus me amar? Aí você vai falar, poxa, para de sofrer. Eu não sofro. Né? A gente ouve aqui, quando o pastor Gabriel fala lá da África, que as pessoas dão atenção ao que eles falam, e é até bacana, né? Aquela questão toda que ele falou nesse dia das crianças que, quando ganham um biscoito, que distribui entre as outras, ela tem uma convivência diferente, porque estão ali, nasceram naquela escassez, nasceram naquela miséria. Então, existe essa questão, e que era muito difícil ali para Paulo naquele momento. Então, aquele povo estava acostumado às riquezas, acostumado a tudo de melhor, não é fácil pregar para eles, o contentamento deles está baseado no quê? Na carne, baseado no dinheiro, nas posses, nas roupas finas, ou seja, estava baseado simples e puramente na aparência, baseado naquilo que os outros veem. Era praticamente uma situação de deixar de viver a própria vida para viver a dos outros, porque acaba sendo isso, mesmo sem perceber, porque tem gente que troca de carro com menos de um ano, tem gente que também troca de casa, ou tem mais de uma casa, tem 5 casas, 7, existem essas coisas. Então, são lugares onde também considera-se que as pessoas têm um tudo, são lugares piores para se viver. Pode achar que é uma bobagem que eu estou falando, mas não é tão bom para se viver. Irmãos, eu não tive na Suíça, mas eu fiquei 20 dias numa cidadezinha em Quebec, no Canadá. As portas fechadas, ninguém sai, ninguém fala com ninguém. É muito difícil. Não tem essa cultura que a gente tem da amizade, tudo bem que às vezes a gente exagera, né? Chegar na casa do outro para comer, para almoçar, mas é uma coisa muito fria nesses relacionamentos. Então, pessoas que têm tudo perdem a objetividade da vida. Já as pessoas que acham que são tudo, porque tem gente que acha que já é tudo, não precisa de mais nada. Geralmente, essas pessoas nem são abastadas materialmente, elas nem são ricas. Tem gente que é feliz na sua vida simples. E aí eu enxergo, então, para a gente esmiuçar um pouco essa palavra, 3 tipos de descontentamento. Primeiro eu vou falar aqui rapidamente sobre o descontentamento material. Já falei alguma coisa. É quando a gente passa a comprar a roupa que todo mundo está usando. Né? Nossos filhos têm essa coisa de falar, mas todo mundo está usando, pai. Mas todo mundo está falando, pai. Todo mundo está fazendo, pai. E nesse dia eu falei para minha filha, olha, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam cometendo, mesmo que todos estejam fazendo. Mas isso Então, quando ansiamos ter, né, a casa que os outros moram, os carros que os outros estão comprando, viajar como os outros viajam. Eu não estou dizendo que é pecado isso que eu estou falando aqui. Claro que a gente pode viajar, ter carro, ter casa, ter tudo. O problema é quando você está sempre olhando para o do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde. Você quer ter um carro porque alguém também comprou aquele carro. Então, o salário que os outros têm, vocês se lembram da parábola da vinha? Aquela parábola da vinha, ela tem um sentido espiritual muito bacana, mas hoje eu te falo do sentido real. A gente está muito acostumado no nosso trabalho, no nosso emprego, descobrir que o irmão ganha um salário maior que o seu. E você fica irritado, fala, pô, o cara ganha mais do que eu.
Uma vez, aconteceu isso comigo, e eu fui falar com o meu chefe em relação a isso. Eu era jovem, eu tinha 20 anos. E quando eu falei sobre isso, eu falei, mas fulano ganha tanto. E ele chegou para mim e falou assim, poxa, Moisés, não usa os outros para... Se você quiser aumentar o seu salário, não usa os outros como parâmetro. Mas bem depois, eu aqui na Bíblia, eu compreendi muito bem uma coisa muito legal que Jesus fala. Porque Jesus, quando ele fala que aquele Senhor, quando passa naquele lugar ali, naquela praça, e as pessoas estão ali, paradas ali na parte da manhã, e ele pergunta se elas querem trabalhar na vinha, e elas queriam, e ele manda para lá para trabalhar. E combina com eles, vocês vão ganhar 10 denários, né? Algo assim. Não lembro nem se era denário. Vocês vão ganhar 10 denários. E aí ele volta ao meio-dia e tem mais gente. E ele fala para eles, olha, vocês não querem trabalhar na minha vinha? Vocês estão aí parados? E eles aceitam. E eles, vocês vão ganhar 10 denários. E os últimos, que essa palavra também é chamada de hora 1/10, né? Que chegam na última hora lá, estão lá parados na praça e esse homem chega e fala para eles, vocês não querem trabalhar na minha vinha? Eu pago 10 denários para vocês. E eles vão lá. Na hora que ele vai pagar a cada um deles, aqueles que trabalharam desde de manhã reclamaram. Que é o que, com certeza absoluta, todos nós faríamos. Mas a gente trabalhou desde de manhã. O cara chegou agora, trabalhou 1 hora, ganhou os mesmos 10 denários. É claro que Deus está falando dali da nossa salvação. Aquele que aceita Jesus no leito de morte, ele vai herdar a mesma salvação que a gente. Porém, o sentido material disso, o sentido da nossa realidade é perfeito, porque ele nos ensina uma questão de humildade que a gente precisa exercer como cristão verdadeiros. Porque ele fala assim, aquele Senhor para ele, olha, o que eu combinei com você, eu não paguei? Pagou. Então, por que você está preocupado com o que eu combinei com o outro? Então, nós temos essa questão, a gente tem que compreender o seguinte, a pessoa ela precisa cumprir aquilo que ela combinou com você. Deus, ele combinou algumas coisas com a gente, por isso que Deus é fiel, a palavra dele, ele é fiel à palavra dele, ele já combinou algumas coisas com a gente. Né? Aquele que crer no seu Filho, no trabalho que foi feito na cruz, será salvo. E ele nunca vai poder abrir mão disso. E nós nos beneficiamos disso. Então, é essa a questão. Então, esse é um descontentamento que a gente costuma ter, um descontentamento material. Né? A gente quer ter os que os outros têm, a gente quer ter o salário que os outros ganham, a gente quer ter tudo que às vezes as outras pessoas têm, às vezes, não só o que tem ali, mas o que a gente vê na televisão, porque a televisão é para isso, né? A publicidade é para isso, é para te colocar no coração coisas que você nunca imaginou, que você nunca pensou, e você começa a querer ter aquilo. Mas a segunda coisa é um descontentamento pessoal, que é pior, que é quando a gente quer a vida que os outros têm. E isso é pior porque a gente corre um sério risco de trazer para fora do âmbito material, de até mesmo chegar ao cúmulo de querer ter realmente a vida. Aqui em Maricá teve um caso, aí não foi questão de, talvez se encaixe na primeira coisa, né? Há um tempo atrás, um vereador foi morto porque o outro queria estar no lugar dele. Mas querer ter a vida que os outros têm, às vezes a gente está na igreja, gente, e a gente olha para uma família e ela é linda. Poxa, que família legal, que casamento bacana. Só que a gente não tem ideia de como são os casamentos em casa. A gente não tem ideia de como são os relacionamentos. Talvez o seu seja melhor do que aquele que você está vendo e que está bonitinho ali na igreja. A gente não tem ideia, mas a gente idealiza e a gente começa a querer ter aquela vida ali. Infelizmente, às vezes, um homem quer ter até a mulher do outro, porque acha que aquela lá é mais sensual, é mais bonita, é mais legal, ela trata melhor ele. Eu queria que a minha mulher me tratasse como ela trata ele. É uma loucura, mas é uma realidade. Às vezes, a mulher também, que às vezes está num casamento que não é bom, mas olha um outro cara lá tratando bem a esposa e ela quer ter aquele cara. Então, isso é um descontentamento, né, pessoal,
a gente querer ter a vida que as outras pessoas têm. Mas isso também está ligado muito à questão de dinheiro, tem uma ligação muito forte com isso e de poder, né? Quantas pessoas vocês não devem conhecer que às vezes consegue uma posição melhor, já se separa? Pessoas que às vezes, ainda mais na questão política, né? Às vezes porque a política é uma das coisas que mais transforma a vida das pessoas do dia para a noite. A pessoa passa a ganhar um salário muito bom, aí não só ele, mas os assessores, os secretários, e daqui a pouco é uma onda de divórcio na prefeitura danado. Por quê? Porque você começa a ter um poder, começa a ter o dinheiro, e você começa a ver, aí outras pessoas já começam a chegar perto de você, daqui a pouco você está abandonando aquela pessoa que esteve com você a vida inteira, por causa de uma ilusão, né? Porque você acha que pode ter aquilo, pode ter essa vida que você imagina. E tem outras pessoas que buscam também uma beleza exagerada também, buscam exageradamente uma beleza. Pessoas que a gente vê na televisão, e pessoas com várias plásticas que está fazendo, várias querem continuar vivendo com aquela por causa da fama. Gente, a fama é uma ilusão. A gente olha aí para os jogadores de futebol, eles têm uma vida curta de trabalho, que se eles não souberem lidar, eles podem ficar pobres. Você tem pessoas que se iludem com uma vida de fama na televisão, de novela, de filmes, uma vida louca, uma vida toda feita em cima de imagem, de aparência, porque você quer ter aquilo. Na verdade, às vezes você está vendo a novela em casa e você quer aquela vida que você está vendo na novela. Você quer aquilo. Essa questão, para vocês terem uma ideia como essa mudança, essa questão da beleza é tão séria, existe um número muito grande de divórcios em pessoas que fizeram cirurgias bariátricas. Pessoas que... eu conheci algumas que aconteceu realmente isso, pessoas que eram obesas e, de repente, faz uma cirurgia, melhora, fica mais magrinho ou magrinha e vai e se separa de alguém que talvez tenha até ajudado a pagar a cirurgia. E nisso a gente vai vendo, infelizmente, a podridão da nossa vida no mundo. Então, esse é o descontentamento que eu vejo como um descontentamento pessoal, da sua pessoa, de quem você é. Algo que é até pecaminoso realmente, porque se você está descontente com aquilo que você é, com aquilo que Deus te criou assim, Deus te formou assim, beleza não quer dizer nada, irmão. Pode até ajudar um pouquinho na hora lá que, né, está na paquera, aquela coisa assim, mas ninguém consegue ficar muito tempo com alguém vazio, com alguém que só tem beleza. Não dá, não se sustenta de maneira alguma. Mas a terceira coisa é um descontentamento espiritual. Aí é quando alguns querem ter a espiritualidade dos outros, que os outros têm, né? Quando a gente vive descontente com quem somos perante o Senhor. É até estranho falar isso, mas creio que aconteça muito. E que não compreendemos ainda que somos parte de um corpo maior, onde todos, sem exceção, temos importância significativa. Você tem uma ideia, um exemplo disso? A igreja, eu vejo aí fora, não vejo, sinceramente não vejo aqui, mas você vê muito aí fora as pessoas chegarem para o outro e falar assim: você tem um chamado, mas o chamado é sempre pastoral. A pessoa não tem um chamado para ser um obreiro, para ser um diácono, para ser outra coisa, porque creem que o chamado pastoral tem uma proeminência, um privilégio. Não tem. É até uma coisa errada
que as pessoas colocaram na cabeça, e infelizmente é por isso que a própria igreja às vezes estraga muitos pastores, porque fazem ele, às vezes, o pastor achar que realmente ele é maior do que vocês, e não é. Nós não somos maiores, longe, pelo contrário, e temos uma responsabilidade muito maior, essa que é a questão, porque nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados, é isso que... tem gente que às vezes acha que há um glamour no pastoreio, não. Há solidão no pastoreio. Há sacrifício no pastoreio. Não é fácil. Não é fácil. E quando um pastor peca, a igreja cai de pau em cima, as pessoas lá de fora caem de pau em cima da gente. Mas tem gente que quer ter, né, o que o outro tem. Eu vejo Caim e Abel, eu não vejo nem, talvez não seja nem o melhor exemplo, né? Abel tinha dado lá o que era melhor para Deus. Caim juntou as frutinhas lá, colocou, mas ficou com raiva. Foi lá e matou. É o pecado de Satanás. Satanás quer ser Deus. Inveja a nossa condição de sermos amados pelo Senhor. Nós temos que... Mas o que acontece, na verdade, irmãos, isso é em tudo, em todos os dons, da igreja ou fora da igreja, é que a gente precisa entender que nós todos temos limitações. Nós todos. Agora, cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós. Não adianta, por exemplo, eu falo assim, eu não tenho o jeito de pregar que o pastor José tem. O pastor José é um cara tranquilo pregando, sorri o tempo todo, né? Aquela pregação gostosa. Eu já sou, às vezes eu falo alto, eu sou mais apaixonado falando, né? Eu não tenho, por exemplo, a sensibilidade que o pastor George tem, a questão da música, eu não tenho. Eu não tenho aqui o carisma que o pastor Gabriel tem, o dom de serviço que o pastor Miguel tem. Eu não tenho. Mas eu não devo invejá-los por isso. Porque nós somos um corpo. Eu não posso querer o que eles têm. Então eu preciso o quê? Me contentar com o que eu tenho, com o que eu sou. E cada um de vocês precisa se contentar com o que Deus te deu, com o que você é. Contentem-se com a família que vocês têm, com os filhos maravilhosos que vocês têm, que talvez vocês não estejam nem valorizando tanto, porque você acha que o filho do outro que é mais educado, que o filho do outro que é melhor, o filho do outro é mais inteligente. Olha, o filho do outro foi estudar lá fora, o filho do outro conseguiu um grande emprego. E às vezes você não está olhando para o seu filho que está ali, esperando o teu carinho, o teu amor. Então a gente precisa aprender a se contentar com tudo que a gente tem, porque a gente tem muito. Só que a gente vive achando que precisa de mais. Nós vivemos achando que precisamos de mais. Não precisamos, não. Mas uma coisa eu sei, que eu sou importante para Deus. Que cada um de vocês é importante para Deus. Vocês não foram salvos para ficar sentados assistindo o culto. Vocês foram salvos para disseminar o Evangelho. Se vocês pararem para pensar o que a gente faz aqui todo domingo, está sempre pregando, talvez às vezes já prega a mesma palavra. Mas e aí? Mas é porque a gente prega para que vocês saiam daqui, para levar essa palavra para outras pessoas, para que outros sejam salvos. Essa que é a questão. Se eu não tivesse nada dessas características que falei aqui, pelo menos eu posso ajudar os outros pastores. Eu não tenho esse dom de lidar com pessoas que têm problema com drogas. Tem uma coisa que mexe muito comigo, que é a questão de você, às vezes, se deparar com alguém com problema mental. E a gente se sente assim, cara, muito impotente.
Aí você olha na Bíblia, você lê a Bíblia e você vê Jesus com aquele poder, aqueles apóstolos com aquele poder. E aí a gente quer ter esse poder, só que a gente não quer pagar o mesmo preço que eles pagaram. Porque eu falo, irmãos, de mim mesmo, porque eu, ao invés, às vezes, de chegar em casa, orar, ler a palavra, interagir mais com o Senhor, às vezes eu vou para a televisão. Agora, o interessante é que é isso. O que é legal? Que quando a gente enxerga, é bacana a gente começar, em vez da gente olhar para os outros, as coisas, os defeitos, as coisas, procurar às vezes, porque a gente às vezes procura até, né? A gente começar a enxergar tudo de bom que os outros têm. É bom a gente olhar, e eu louvo a Deus por nossa igreja, porque aqui a gente tem essa coisa, a gente sabe, a gente reconhece o dom de cada pastor, de cada líder aqui da igreja. E a gente admira, a gente não inveja, a gente admira. E a gente enxerga essas qualidades nos outros. E a gente se esquece, né, um pouco de nós. E é aí que a gente consegue fazer um pouquinho da vontade de Deus nas nossas vidas, né? Porque quando você passa a enxergar essa beleza dos dons do outro, e você começa a se sentir parte desse corpo, é aí que entra aquilo que muita gente não entende lá no Sermão da Montanha, quando ele fala que bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque o humilde de espírito, o pobre de espírito, nada mais do que isso. Não é que é ele reconhecer nos outros, assim como Paulo fala aqui na carta de Filipenses, considerai os outros superiores a você. Você vai viver bem se você fizer isso, quando você considera os outros superiores a você. E essa humildade, se a gente conseguir, Jesus diz que o reino de Deus será nosso. Ele fala isso, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas desse texto que a gente falou aqui, a gente com certeza vai continuar se lembrando muito de tudo posso naquele que me fortalece. Só que é aí que é o engano, porque Paulo está falando aí, olha, o quanto é difícil, porque Paulo é o único que pode falar que ele sabe realmente viver, tanto na fartura quanto na escassez, porque ele teve os dois realmente. Então ele é um homem que perdeu. Às vezes, talvez seja mais fácil alguém falar que sabe viver na escassez, se ele sempre viveu na escassez, mas alguém que perdeu. Vocês não têm noção. Eu fui em Teresópolis quando teve aquela chuva terrível em 2010, sei lá, que acabou tudo lá. Nós fui com a igreja lá, e vocês não têm ideia do que é você entrar, pelo menos acredito que alguns também tenham ido, entrar num ginásio onde estão todos os desabrigados. Irmãos, quando os desabrigados são pessoas pobres de comunidade, é uma coisa. Mas quando você chega num lugar em que os desabrigados são pessoas de classe média, porque em Teresópolis perdeu tudo quem tinha muito. Teve bairro lá que saiu tudo, foi devastado. E você olhava para as pessoas estavam catatônicas, as pessoas estavam desesperadas. É diferente de você ir numa comunidade, numa que chamávamos antifavela, e ver lá o pobre que perde o barraco, mas ele é capaz de no dia seguinte ir lá tomar uma cerveja lá no boteco. Então, o que Paulo está falando? Olha, eu sei viver na fartura. E aprendi. E ele ainda fala assim, e sei viver na escassez. Ele ainda vai falar depois o quê? Eu aprendi o segredo de ser contente, de ficar contente. Ou seja, porque é um segredo para você. O aprender a ficar contente, isso não é uma coisa que vai sair de dentro de você, não. Isso é uma coisa que o Espírito Santo vai colocar em você. Por isso ele fala que era um segredo, ele aprendeu o segredo
de estar contente. Aí ele vai dizer o quê? Eu posso, sim, viver na escassez e posso viver na fartura, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você pode fazer o que você quiser e Deus vai te fortalecer. Não, esquece isso. Mas é porque a gente pode. Se você está com problemas hoje, está passando uma dificuldade, às vezes tem alguém que perdeu até o filho, que é terrível. Mas por que você pode? Porque Ele te fortalece. É brabo, eu não consigo nem imaginar acontecer algo assim com a minha filha ou com alguém, eu não consigo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele fortalece para quem acontece. Então, para terminar aqui, viver para servir, primeiramente, é necessário que a gente tenha em nós humildade. É a primeira coisa. Talvez para mim, eu posso estar pecando falar isso, talvez para mim, maior qualidade de Cristo aqui para mim na terra, para mim, é que eu mais admiro era a humildade dele. A humildade de quem compreende que não somos nada. Ninguém aqui é nada, né? Nós não somos nada. Quando a gente morre, a gente vira pó. Humildade que não somos melhores que ninguém, que aquele que nos amou, que é Deus, se humilhou até a morte de cruz para nos salvar. E ele, quando ele lava os pés daqueles discípulos, eu vou ler aqui o texto, que está lá em João 13, a partir do verso 13. Olha o que ele fala. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Quando Jesus lava ali os pés dos discípulos, ele está falando assim, olha, eu sou Deus. E eu deixei lá em cima a minha glória, para estar aqui e lavar os pés de vocês, para que vocês lavem os pés dos outros, ou muito mais. Ou seja, vocês nunca podem chegar para alguém e falar, você sabe com quem você está falando? Vocês nunca, nós, né, tem que me incluir, nós nunca podemos falar isso. Nós nunca podemos achar que alguma situação desse tipo seja humilhante para nós, isso é um grande pecado. Porque aquele homem que lavou aqueles pés, que eram pés terríveis, com certeza. Aqueles caras não usavam tênis, não usavam meia, andavam dias, pés cheios de calo, pés rachados, pés fedorentos. O Filho do Deus vivo, o próprio Deus, coloca uma toalha na cintura e lava os pés de cada um deles. E por que a gente às vezes acha, eu fui humilhado. Fui humilhado no meu trabalho. Eu fui pregar, pastor, mas eu fui humilhado na rua. Humilhado? Humilhado poderia, mas não se sentiu. Poderia se sentir Jesus por levar os nossos pecados dele na cruz. Um homem que não pecou de modo algum e fez-se maldito por nós. Um homem que as pessoas, o Deus sendo cuspido, o Deus sendo espancado, o Deus sendo esbofeteado, sendo arrancada a carne das suas costas, o Deus sendo zombado.
Ou seja, a gente se acha mais do que ele, muitas vezes. Então, ele lavou os pés daqueles 12 apóstolos e disse: o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Nunca. Então, Jesus fez tudo isso. A gente não falou aqui que o problema, muitas vezes, é que a gente quer ter o que os outros têm? O bacana de Jesus, ele é sempre essa contracultura, é que ele coloca no nosso coração, e precisa ser colocado, que a gente queira que os outros tenham o que a gente tem. É o inverso. Aí você pode falar: mas eu sou pobre, vou querer que o cara tenha o que... Espiritualmente, a escassez material em Cristo, ela é fartura. É riqueza espiritual eterna. Quando você está em Cristo, você pode não ter nada, mas se você conseguir proporcionar que aquele que está do teu lado tenha o que você tem, não só material, mas espiritual, não há nada no mundo que te dará alegria maior. Irmãos, não há nada no mundo, eu acredito que muitos de vocês aqui já pregaram o evangelho para pessoas que se converteram. Eu acredito que muitos de vocês aqui já falaram com algumas pessoas que vocês nem imaginavam que ia se converter e se converteram. Quão bom é. Então, servir na escassez é servir para que eles tenham tudo aquilo que a gente tem. Quando o missionário vai lá na África, como o pastor Gabriel aqui costuma ir, ele está indo lá porque, infelizmente, às vezes não tem condições de dar tanto, né? Para que aquelas pessoas tenham um pouco do que a gente tem. Material. Mas elas, às vezes, têm muito mais do que a gente no espiritual. Então, viver para servir, a gente é deixar de lado o nosso ego, é deixar de lado as nossas vaidades, é não se preocupar. Olha, irmão, eu sei que talvez eu esteja me estendendo. Eu vou falar uma coisa que eu nem tinha pensado em falar. Sabe uma coisa que eu abomino, que eu assim, não é abomino, é demais, né? Mas me entristece, é quando as mulheres, inclusive, têm muito essa cultura de aniversário de fulano. Não vou não tenho dinheiro para comprar um presente. Quando eu me casei, eu tive lá uma lista de presentes, porque acaba que tinha que ter, todo mundo. Mas eu liguei para cada amigo meu e falei assim: olha, não precisa me dar. Mas que aniversário é esse? Já imaginou? Talvez seja por isso que os aniversários às vezes ficam mais vazios. Eu não quero no meu aniversário alguém que tem condições de me dar presente. Eu quero no meu aniversário alguém que eu amo, que quero que esteja presente no meu aniversário. A gente tem que mudar, sabe por quê? A gente pegou a cultura do mundo. E às vezes a gente faz isso com o nosso filho. Filha, você não vai lá porque eu não tenho dinheiro para comprar presente para você levar. A gente precisa ter a simplicidade, às vezes chegar e falar assim: olha, não tive condições para te dar um presente, mas vim aqui te dar um abraço. Aí ele vai falar: não, pode sentar aí e comer o churrasco. Irmãos, tem um texto, eu não lembro exatamente o versículo, que eu acho perfeito também. É aquele texto que diz que quando você for a algum lugar ou uma festa, para você se sentar no último banco, na última cadeira. Porque o único risco que você vai correr é de ser exaltado. Porque se você vai numa festa ou num casamento e senta lá na primeira, você pode ser envergonhado, a pessoa chegar para você, o texto está falando isso, falar para você: olha,
não senta aí não, porque tem alguém mais importante que você que vai sentar aqui. Mas quando você senta lá atrás, pode ser que o dono da festa chegue para você, poxa, não senta aí, eu guardei um lugar para você aqui na frente. Humildade, irmãos. Humildade. Eu vou terminar agora só com a leitura de um texto. Eu não ia, mas só para... Eu já terminei uma mensagem com esse texto, mas eu vou ter que terminar de novo. Peraí. É lá em Filipenses 2. Eu vou ler o texto todo, tá? Vocês me perdoem, porque eu acho que crente não devia ficar porque o texto é grande, porque é lindo. Então, Filipenses 2, ele fala assim, é uma poesia, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe essa palavra. Em nome de Jesus.